Olá, menininhas, todas fofinhas. Que gostoso receber vocês aqui com café. E aí, gente, vamos esperar o pessoal entrar um pouquinho. Eu ia colocar uma musiquinha, mas eu não coordenei o negócio, então ficamos aqui nós conversando sem musiquinha, porque hoje nós vamos falar com a minha maravilhosa amiga, assistente incrível, a Cleidoca, que fez um sucesso imenso na semana passada, quando a gente estava falando sobre... Ó, ela entrou aí, lindeza. Vamos lá, vamos lá. Cadê? Não, eu acenei. Cleide, chama nós aqui. Cadê? Ih, vamos ver se vamos. Cadê Cleidoca? Olha ela aí. Aqui, Cadê você? desvirar. Olá, Cleidoquita. Olá, boa noite. Quer café? Não, Gente, se obrigada. vocês escutarem alguma coisa sendo destruída, é a minha gata, tá? Que hoje ela fez questão de ficar aqui comigo no meu espacito. E, enfim, se vocês escutarem alguma coisa caindo, é a Emma, a minha gatinha. Emma, inclusive, para quem não conhece, né, é o nome da escola que Cleidoca e eu, e Lisandra e Mames damos aula em Santos, né? E tem a Neuza também, que é a nossa coordenadora. E quando nós achamos a Emma começando uma aula, então ela ganhou esse nome. Então, quem estiver por Santos e quiser aprender a costurar, modelar, tá falando aqui com as pessoas certas. Vocês só não vão conhecer pessoalmente a gata, porque a gata está aqui em São Paulo. E ela não gosta. Tem fotos. Ela não gosta muito de passear. Cleidoquita, que sucesso! Oi. Olha, gente, quase que ela derrubou. Olha que gata maluqueta. Quase derruba a luz. Até perdi o foco agora, Cleidoca. O que eu ia falar é que sucesso semana passada, hein, menina? Maravilha. Nossa, foi muito legal. A Cleide, para quem não viu, ainda não está no YouTube, porque eu vou subir esse vídeo e o vídeo da semana passada ao mesmo tempo lá no YouTube, provavelmente amanhã. Eu digo provavelmente, Cleidoca, porque eu tô até aqui tentando fazer máscara. E como só tenho um par de braços, não tá rolando fazer muita coisa. Então, gente, hoje nós estamos aqui novamente para continuar aquele assunto que deu muita pergunta. Eu já tô aqui com um monte de perguntas para a gente responder. Mas, se você tiver perguntas sobre manutenção preventiva da sua máquina e como uma costureira o que uma costureira deve saber para manter sua máscara funcionando em perfeito estado. Sua máquina, já tá falando máscara. Eu tô falando máscara? Tomou café, acho que é falta de café. Fala aí, o que nós vamos falar hoje? Conta pro povo. Então, a gente vai dar a continuação da última aula. A gente falou sobre a limpeza, sobre café. Sobre café. Gente, hoje eu vou tentar um pouquinho. Olha o que eu tenho aqui. Pão de mel da Priscila. Eu chamo a Priscila de Priscila Pão de Mel. E esse pão de mel, Cleidoca, é o que a gente tem lá no mini bistrô do Atelier aqui de São Paulo, tá? Qualquer hora dessa eu levo para Santos, pra gente morrer. Gente, é o melhor pão de mel da vida. Gente, eu tô dando oi para um monte de gente aqui maravilhosa que tá entrando. Fica aqui com a gente que nós vamos falar um assunto muito maravilhoso. Tá com máscara na cabeça. Gente, eu duro meu sonho com máscara, Carlos. Você não faz ideia. Então, Cleidoca, manda um caso aí. Conta aí pro povo. Foi sucesso lá no SBT, fazendo a máscara. Ai, gente, que vídeo cacetado. Eu fui colocar a máscara, gente, só que ontem eu tive que usar um fone. Na hora, enrolou máscara, enrolou fone, eu queria rir. Foi muito maravilhoso. Essa sou eu, gente. Sejam bem-vindos. Vídeo cacetado. Ah, total.
Olha só, vamos lá, Cleidoca, o que nós vamos falar? Quais são os assuntos de hoje? O que uma costureira maravilhosa como nós precisa saber? É uma costureira e um costureiro, tá? Isso aqui é Sim, para todo sim, mundo que costura. O que a gente tem que saber ok. para manter as nossas máquinas bem maravilhosas? Então, a manutenção preventiva, né? Como a gente fez da última aula, que é a limpeza na caixinha da bobina, a passagem de linha. Também é importante estar sempre limpinho, para a linha passar certinho. Que mais? A gente falou também sobre a passagem das linhas, né? Que precisam A seguir passagem. e precisam ser colocadas em todo. Mas chegou o meu aqui agora. Ah, que chique! Tchim, tchim! Que Chegou o meu. beleza! Gente, ô E Cleidoca, também. Oi. pode falar, desculpa, te Então, a interrompi. gente vou falar também sobre bobinas, a diferença, como enche elas, o jeito certo, o jeito errado, Muito bom, uma pergunta muito. Uma como pergunta muito. regular ponto e a importância de passar a passagem toda certinha, senão o ponto fica É verdade. defeito, mas na verdade passou errado, não Não, e aí a percebeu. pessoa fica frustradíssima. O técnico acabou de Sim, sair daqui, deixou a máquina costurando, agora eu vou perfeito. costurar, tá tudo ruim, tá tudo horrível de novo. Isso. Eu separei Acontece. também aqui, eu separei as amostrinhas também que eu fiz errado de propósito para ver mais ou menos o que acontece se você esquecer, se esquecer de passar em algum lugar. Maravilhoso! Gente, quem Deixa não eu... viu, na semana passada a gente falou todos esses assuntos que a Cleide elencou, né? Aliás, quase todos, porque alguns são da aula de hoje. E eu vou subir os dois provavelmente amanhã lá no YouTube. Então, quando isso acontecer, já manda para aquelas suas amigas, para aqueles seus amigos que costuram e que vivem reclamando que a máquina tá com defeito, às vezes é mau uso ou é desconhecimento mesmo das funções da máquina. Isso. Gente, essa gata está impossível. Cleidoca, vai falando aí com o povo que eu vou tirar ela Pega daqui. ela, pega ela. Vai falando Ó, com o povo. vou mostrar aqui o ponto da máquina quando ele tá perfeito. Essa é a parte de cima e essa é a parte de trás. Vê que eles estão uniforme. Eu fiz até duas cores para você ver que um lado não passa pro outro, tá vendo? Olha eu aqui. Ó, verdinho. E o outro não passa um pro outro. Ó, Então, quando bota está assim é essa. porque ele tá. Essa Que lindo! criancinha desse tamanho está quase Tá destruindo o meu grande! cenário. Então, vou botar ela pra fora. Vai falando. Tá. Então, esse aqui é o quando está certo, o ponto, né? Agora eu vou mostrar quando está desregulado. Ah, e é uma boa a gente colocar uma referência, viu, Cleidoca? Que referência é essa? A gente. Quando que a gente tem Ó, um quando ponto está bom? desregulado. Quando ele tá igual em cima e embaixo. Isso. Se ele tiver um pouquinho diferente, ele já não está bom. Então, ele precisa ser regulado. Regulado. Às vezes, essa regulagem, ela não precisa ser feita no tensor. O que é o tensor? É aquela rosquinha. Cadê ele rosquinha? Mostra a rosquinha, Cleide. Deixa eu mostrar. Na minha é assim. aqui, ó. Isso, na da Cleide é aí e na minha. Tem algumas que são aqui, né? Na outra parte. É aqui em cima também. Mas tem algumas que são aqui. Que tem a rosquinha aqui com os números. Isso, as facilitas, por exemplo, são aqui na frente. Eu não mexo logo de cara na rosquinha, tá? A primeira coisa que eu faço quando a linha não está boa é retiro tudo, incluindo a bobina, passo de novo e aí, se permanecer ruim, aí eu vou mexer no tensor, né? Aí a gente daqui a pouco vai falar sobre a bobina, porque às vezes, eu já fiz isso e continua ruim. Pode ser bobina que você encheu errado.
Eu tenho as duas amostras, ela acerta e ela errada. Então daqui a pouquinho a Cleide fala mais sobre isso. Mas vamos continuar nessa história de o que é um ponto ruim e o que é um ponto bom, Cleidoca. Vê se você consegue ver que aqui, esse aqui é em cima. Tá vendo que a linha, gente, ela tá assim bem para a superfície, ela não tá enterradinha no tecido, ela parece que tá solta assim sobre o tecido. Dá uma olhada nisso. Aqui no cantinho dá até para ver que ela tá mais solta. Tá toda solta. Essa é a linha Então, da bobina ou é a linha da... Essa aqui é a de cima. É. E essa aqui é da vermelha da bobina. O que aconteceu? Quando a gente vê o defeito acontecendo, aqui eu tô costurando e tô vendo o defeito acontecer, gente, ou seja, a linha tá ficando frouxa aqui em cima do meu tecido, provavelmente o problema está na minha bobina. Quando eu tô costurando e achando que tô arrasando, aí de repente eu viro meu tecido e fico arrasada porque tá tudo solto, tudo horrível, o problema está na linha que vem de cima. Isso é uma regrinha, dei uma olhada nisso. E aí, Cleidoca? Aí aqui tá certo em cima. Aí você tava costurando, achando que tá arrasando. Aí quando você vira, tá uma coxa de chinile. Chinile, pra quem não lembra, é aquela coxa que tinha na casa da sua avó. Aqui é a parte de cima, maravilhosa. Certinha. Aí atrás, como que ficou? Me dá uma tristeza ver isso. Isso aqui eu fiz de propósito. Eu não coloquei na parte do tensor. Tá vendo? No dentinho. O famoso dentinho. Ah, não. Desculpa. Não tensor. Aí é a parte de cima. Ai. Esquece. Falei nada. É que eu tentei fazer o mais errado possível, mas a máquina tava tão boa que ela não queria errar. Aí eu tirei ela do tensor. Você vê por aqui, viu, minha gente? Costureira ostentadão é a Cleide. Tentei fazer de outras maneiras para dar esse efeito mesmo, para ver como é que fica. Mas essa aqui é a parte de cima. Aí quando vira, a parte da bobina nem pegou. Que era a linha vermelha, ó. Nem tá aqui no meio. Dá uma dor. Esse é o erro que acontece. Aí esse é muito importante. Mostrou em cima e esse mostrou embaixo. Tá vendo? Então, essas são as duas situações extremas que a gente vê quando está costurando. E às vezes a pessoa fica desesperada e logo chama um mecânico. Gente, uma costureira precisa ter noção de como fazer essa regulagem, mesmo que minimamente. Então, entenda o seguinte. Em primeiro lugar, o nosso objetivo é que o ponto esteja igual em cima e embaixo do tecido. Se ele não está, a gente precisa identificar quem é que está fazendo, né, que está criando esse problema. É a linha que vem de cima, como que eu sei isso? Olhando embaixo do tecido que foi costurado. Ou se é a linha que está, né, se o defeito está aparecendo em cima do meu tecido. Se isso está acontecendo, quem criou o defeito é a bobina. Isso. O que mais acontece é que na hora da gente colocar a bobina na nossa máquina, ela não é só jogar a bobina e sair correndo. Ela tem lá uma passagenzinha, né, que eu chamo de dentinho, que você precisa encaixar. Que dentinho, Camila! A minha não dá pra ver, Cleide. A tua dá pra ver? A minha, ela tem uma tampinha. Deixa eu ver. Hoje temos aí o José como cinegrafista? Tem José. Oi, Zé. Fala oi, José. Olá. José, nosso amigo. Seja bem-vindo. Tá escuro aí ou dá pra ver? É um dentinho que tem aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Tá quase, Zé. Ali, ó. A gente tem que passar a linha neste dentinho. Deixa eu colocar pra ver. Isso, aí a gente coloca a bobina lá dentro e ela precisa passar do jeito que a Cleide acabou de mostrar. Estão vendo? Se ela não passa por aí, vai ter defeito no ponto. Então, tá? Vai ter defeito no ponto. Não adianta. Essa passagem é obrigatória.
Pode acontecer de ficar assim também, que eu tinha mostrado, se você não fizer assim. Só que aí Ou ela vai assim, ficando frouxa em cima do tecido. Então você já vai ver isso. logo que você começa a costurar que tá dando problema. Foi O essa problema é parte quando a aqui. gente passa errado aqui, em cima, que eu digo é aqui, ó, nas passagens É que a parte de tem em cima. cima. O Pode afastar um problema que pouquinho. acontece é que você vai costurando e você não tá vendo o defeito acontecer. Você só vai se assustar quando você terminou e achou que Virar. arrasou. Aí você vira e fala, ai, tô arrasada. Deixa Acontece. eu ver o. Assim também, ó, quando fica bem solto também, ó. Catita, não é nem problema de luz, é que é uma parte tão piquitita que é difícil de enxergar mesmo. No nosso. Quando a gente trabalhar assim com. Quando a gente ficar fina e mostrar na videoaula, aí a gente vai estar usando uma câmera mais Precisa de uma adequada luz? e tem uma definição melhor. Não, mas é por causa da bobina. A cor A da da linha bobina? pode. Boa pergunta, viu, ô Carlos? A cor da linha pode alterar o ponto? Pode. Na verdade, não é a cor da linha, tá? Deixa eu explicar exatamente o que acontece. Vou pegar até duas linhas para mostrar. A linha branca, ela sofreu um beneficiamento mais leve do que a preta, que para ficar preta precisou passar por tinta, enfim, tintas bem pesadas para que ela tivesse essa cor. Então é Não, mas acho que ela normal já que a linha preta fique mais áspera, então ela fica, ela até, né, ela passa por mais processos, resumindo a história. O que acontece? Ela fica com mais fragilidade. Então, à medida que ela vai passando na máquina, ela pode sim ficar mais sensível. Então, ela ou rompe ou altera o ponto, precisa de regulagem. Então, é assim, gente. Mudou a cor, vai ter que testar e vai ter que ver se ela tá reguladinha de boa. Isso aí, fui dormir. Voltei de manhã para costurar. Só que ontem tava frio, aí hoje tá sol. Já vai mudar também, porque as coisas mudam, né? E a textura da linha, ela também é influenciada pelo tempo. Então, todo dia, antes de costurar, ou cada vez que troca de linha, tem que fazer teste. E aí, Ô, Cleidoca? Cá, a Ritinha tá perguntando sobre qual é a melhor agulha para se usar. Depende do tecido, né? Que se for trabalhar E mais fino, mais grosso. aí a gente tem que fazer a seguinte pergunta. A gente tem tecidos diferentes, a gente tem marcas diferentes e a gente tem também utilizações, assim, números diferentes também. Então, Isso, cada isso. uma precisa ser usada para uma determinada coisa. Então, vamos lá. Vamos começar falando por tipos de agulha. Eu tenho aqui agulhas para malha, que tem a ponta. Ela não é você não vai ver isso tão simples assim. Então, no olho nu, mas você sente Você vai precisar, tocando assim que no ela. mínimo, uma lupa com bom alcance. Ela é arredondadinha na ponta. Você Essa só é a fala que que a é gente usa rombuda, né? para malha. O que acontece? A agulha para malha, por ela não ser pontuda, ela faz assim quando ela entra na malha. Ela entra aqui, ela é como se ela tivesse. Sai para lá, sai para lá. Ela empurra Isso. Uhum. os fios do tecido. Aí a gente tem as pontas seta. A ponta seta, sim, essa já é pontuda e é a que a gente usa para tecido plano. Não sei qual é a diferença, Camila. A minha camiseta é de malha, tá? Então, se você olhar, a minha malha ela é como se fosse um tricôzinho. Um jeans, uma tricoline, que agora a gente está usando a exaustão para fazer malha, ou máscara, socorro, para fazer máscara, elas já são tecidos planos, é aquele que a gente vê o entrelaçamento. Então, isso é Não sei tecido se dá pra plano. ver. Para essa, a gente usa agulha ponta seta, ou ponta comum, agulha tradicional. Esse não dá pra ver. Isso, estão vendo esse desfiadinho? Mostra o desfiadinho. Esse desfiadinho é tecido plano. A malha é aquela de camiseta. Eu tenho também agulhas específicas. Por exemplo, eu tenho agulha para jeans.
específica para jeans, porque vocês sabem que vocês vão reformar Ela é mais qualquer coisa, grossinha. o jeans vai estourar a sua agulha. Então você tem agulha para isso. Você tem também agulha para quem faz quilt, que o que é quilt? É aquela coisa que você faz um sanduíche, tecido, tecido e no meio você põe aquela manta. Aquela manta, ela é um silicone. Antigamente ela era um outro material e aí o que acontecia? Aquilo, com a velocidade e o atrito da agulha, ele ia fazendo como se queimasse. E ele ia grudando na agulha e destruía os trabalhos muito rápido. Então hoje a gente tem agulha para quilt. Olha que loucura, tem agulha para tudo. Então é sempre importante você ver para que você precisa e que tipo de agulha você precisa. Feito. Agora eu tenho números. Número de agulha. A gente vai do 9 até o 21. Essa que a Cleide está mostrando, que tem essa cabecinha amarela, é uma máquina... Cleide, faz assim, ó, tipo blogueirinha. Põe mãozinha. Que claridade, tá vendo? Essa agulha aí que tem a cabecinha amarela é da Singer e ela tem a cabecinha amarela e ela é de malha. Tá escrito na embalagem, então não tem o que errar. E aí o que acontece? A gente vai do 9 até o 21. A gente usa o 9 para costurar tricoline, por exemplo, essas mais fininhas, especialmente as tricolines lisas, que são um horror de costurar. A gente usa para seda também, para tecidos fininhos. Aí a gente tem o 11 para tecidos fininhos, mas que, né, já tem uma delicadeza menor. A gente tem o 14 para tecido convencional, tricoline comum, né, estampadinha e tudo mais, que já é um pouquinho mais pesadinha. Não digo nem pesadinha, mas ela tem uma estrutura. E a gente tem a 16, a 18, por exemplo, para jeans. E a 21 para jeans também. Dificilmente eu uso 21 numa máquina doméstica. Por quê? Porque é uma máquina que nem aguenta um peso que precise de uma agulha 21. Então a gente usa mais na máquina industrial para costurar tecidos muito grossos. Aqui eu uso no máximo a 18. E assim, já é o suficiente. E aí a gente vai ter algumas ajudinhas e tal. Depois a gente pode falar sobre isso numa outra live. Bom, e aí a gente tem marcas. A marca mais comum é Singer. Então a Singer, beleza, a gente tem como comprar muito facilmente. É a melhor agulha? Mais ou menos. Aí a gente tem Orange, que é uma marca também comum que a gente acha. Gosto mais da Orange. É uma marca boa. Aí a gente tem a top das galáxias, que é a agulha Schmetz. Difícil de achar. Né? Inclusive, Kate tá aí? Queremos a agulha Schmetz. E a agulha Schmetz, ela é a melhor. Mas como que eu sei qual é a melhor agulha para a minha máquina? Bom, em primeiro lugar, a agulha boa é a que quebra logo. Hã? Você tá louca? Pois é, gente. A agulha é o seguinte. Se você costurar qualquer coisa erradinha, por exemplo, você tá costurando, aí você faz o que com o tecido? A agulha, ela pode... Cleide? Cleide, cadê você? Vamos esperar a Cleide chegar de novo, porque aconteceu alguma coisa. Então, o que acontece? Você tá lá costurando, aí de repente você segura o tecido, o que a agulha faz? Ela bate fora do buraco. E aí, uma agulha boa quebra nessa hora. Peraí, gente. Cleide, tá voltando. Uma agulha boa nessa hora bate fora do buraco e quebra logo. Essa é a agulha boa. A agulha ruim é a que vai entortar e você não vai perceber. Ela vai ficar batendo errado, ela pode até quebrar sua máquina, porque você não percebeu que ela entortou. Então, meu amor, a agulha boa é a que quebra, tá? É uma agulha que segura. A agulha tem melhor trocar 10 horas de uso. Isso não significa. Se você costurar 10 horas num dia, é cansativo, né? Mas acontece.
já seria suficiente, tempo suficiente para você trocar, tá? Mas aí você vai diluindo isso à medida que você vai usando sua máquina. Mas o tempo padrão, 10 horas de uso de cada agulha, seja ela marca, número, tipo que for. Falei pra caramba, né? Vamos lá, Cleidoca. Se empolgou até sair e voltei. A Cleide até cansou. Olha só quem tá aí, a Janaína maravilhosa. Drica, sua linda. Tô vendo suas mensagens aqui, tô vendo que o povo tá perguntando coisa, tô gostando. Jesus, da cunhadinha, tá aí. Ai, que gostoso. Sucesso pra você também. Vai falando aí, Cleidoca, o que mais que você tem? Então, aí também eu separei pra Cleidoca, gente falar sobre... então, só para responder a Rita. A Rita perguntou se a máquina dela, que é Janome, pode usar qualquer uma dessas marcas. Sim. Esse negócio que falam, não pode usar agulha Singer na Janome, agulha Janome na Singer. Pode usar, assim como você pode usar qualquer calcador em qualquer máquina. O que você precisa ver é se precisa, por exemplo, a agulha não faz a menor diferença, tá? O que você precisa ver é respeitar esses cuidados que eu acabei de falar. Qualquer agulha em qualquer máquina, qualquer calcador em qualquer máquina, desde que você, né? O calcador principalmente é uma questão polêmica. Às vezes você precisa de um adaptador e tá tudo certo. Você pode usar em qualquer máquina. Desculpa, te interrompi. Olha quem tá aí, Cleide. Ale Rivera. Ale! Maravilhosa, que saudade. É que tá passando os comentários, não tô conseguindo ler. Né, não? Que mais? A Popeline de hoje não está a mesma, disse a Sheila. Linda. Se passarem Eu não tô conseguindo acompanhar os comentários. Pode falhar um ponto. Pode, Carlos, pode, porque se tá muito grossa, normalmente ela desestabiliza. Então, a gente podia fazer, né, Cleide, um outro bate-papo desse sobre tecidos grossos, como costurar tecidos grossos na nossa máquina. Porque eu tenho uns truques bem maravilhosos aqui, né? Sim. Maravilhoso mesmo. Temos, porque nós ficamos aqui confabulando coisas incríveis para vocês. Nós faço tudo. Cleidoca, fala mais. Então, eu separei também para a gente falar sobre as bobinas, né? A diferença delas da máquina, que tem máquina que é alta. Polêmica! Não, tô brincando. Eu sempre quis falar isso. Pode continuar. Pô, só vai trabalhar. Vai tirar meu foco. Então, tem a diferença das bobinas, que uma é alta, outra é baixinha, e também a maneira que enche elas. Se é original, se é fajuta. Sim, eu separei algumas aqui pra gente ver a diferença. Aliás, gente, olha só, olha a minha caixa, que já tá troncha. Ó, essa mas caixa a minha, tá legal. A minha não tá igual não, tá? Virgem. É virginiana. Canceriano tá bagunçado. Essa coisa de trocar. A Sheila tá falando. Pode falhar ponto sim, viu? Pode falhar ponto sim quando a gente não troca agulha. Você também quer ler? Eu tô com saudade de você, minha aluna maravilhosa. A gente, sim, ela pode falhar ponto e ela pode, inclusive, estragar seu tecido, viu, Sheila? Então, fique de olho. Onde tem essa caixa? Na lojinha, meu amor. Essa semana vamos ter aqui um bota fora na lojinha, mas na lojinha não a do Magazine, que vocês acham aqui no link da bio. A bio, o que é? O perfil do Instagram. Lá tem o link, lá tem tudo, todos os lugares que você me acha, inclusive a lojinha. Mas vai ter uma bota fora na lojinha física do ateliê, porque, né, estamos aqui em quarentena. Então, Jéssica. Ó, bobina cheia, bonitinha. O que é uma bobina cheia bonitinha? Vou mostrar quando ela não tá bonitinha. Ai, tô com medo. Jesus amado! Que furdunço é esse? Parece um ninho de passarinho. Então, isso acontece se você não passar no tensor. Que fica em cima e ela fica...
O tensor é esse trem aqui, ó. Isso, deixa eu O mostrar. povo passa longe disso aqui. O povo pega o cone, põe Isso, aqui e vem pra cá pra encher a bobina. Não, gente, esse isso. troço tem que usar. Use! A da minha é aqui, ó. Deixa eu ver Então, se eu consigo. Vou passar uma aqui para ver. Ó. Porque a gente geralmente coloca aqui, passa aqui e dá a voltinha aqui isso. para encher. Aí, se você esquece de passar aqui, acontece isso aqui. Você faz um ninho de passarinho. Ela enche, mas porém fica fofinha. E não é uma fofinha bonitinha, é uma fofinha que dá trabalho. Vai dar tudo errado no seu ponto, meu amor. Enche de Aí dinheiro, agora, usa o negocinho. aí agora ela cheia bonitinha. Ela Deixa tem eu que ver estar se eu. durinha. A linha tem que estar durinha quando Deixa eu ela ver se uma tá cheia, rosinha. bonitinha. Ó, você Ó, vê a rosinha assim. também. Não sei se vocês conseguem enxergar. Tá vendo? Ó, durinha. Aí Durinha. coloca as duas. Olha aqui. Que diferença, né? Estraga o ponto, sim. Enche esse troço direito. E tem também pode acontecer de comprar a bobina errada para sua máquina. Que a minha, no caso, essa aqui, ela é bobina alta. Desmaio. E eu tenho uma aqui baixa, ó. Deixa eu colocar em cima do negócio para você ver. Existe essa diferença, tá? Então, por exemplo, as facilitas que a gente usa, as máquinas facilitas que a gente tem no ateliê e lá no EMA em Santos, que são a mesma máquina, 2968 e 2918, essas usam a bobina baixa, que é essa transparentezinha que a Cleide está mostrando. A verdinha é a bobina alta. Alta. A bobina alta normalmente é usada na minha eletrônica, né, nas minhas eletrônicas da Brother, na 4411 da Cleide, que é essa cinza que está atrás dela, tá? Que é máquina doméstica também, é mecânica, mas é um outro modelo. A bobina alta também a gente usa, sabe onde, gente? Sabe onde, Cleide? Na nossa máquina pretinha, aquela da vovó. A gente não precisa usar a metálica, a gente pode usar a bobina alta na pretinha que dá certo também. Eu não posso usar a alta no lugar da baixa e vice-versa. Dá tudo errado. Tá? Essa é a da pretinha. Isso. Que é bobina alta também. É alta, deixa eu comparar o tamanho aqui, ó. Elas são do mesmo tamanho. Então, a diferença é muito pouquinha, viu, gente? É coisa de 2 milímetros. Mas a diferença é gigante na hora da formação do ponto. Tem que ficar atento com isso. A minha máquina aqui, essa que está em casa comigo, é a LB6800 da Brother. Ela é uma edição especial daquele programa Project Runway, porque meu sonho é ser amiga do Tingan. Make it work. Então, olha só. Não dá pra gente trocar. Se a minha máquina é feita para bobina alta, eu não posso usar a baixa e vice-versa, tá? Não funciona. Vai dar errado. Uma coisa importantíssima para falar para vocês é o seguinte: bobina tem que ser original. Ou se for generics, como as minhas coloridas e as coloridas da Cleide, que sejam de ótima procedência. Por quê? Porque bobina ruim danifica o seu equipamento, meu amor. Sabe aquela que você compra no armarinho? Vou falar porque não tá pagando. Essa daí que você compra R$5, você compra 100, você não usa uma, porque ela não vai te deixar costurar. Né, Carlos? Fala aí, Carlos. Carlos tá sofrendo com isso aí. Tem altura padrão da baixa? Sabe centímetros? Não sei. Quando você compra, você já compra baixa ou alta, mas também é fácil de medir. Também é fácil, mas isso aí não importa. Quando você for comprar, você tem que pedir bobina baixa. Na lojinha temos... Achava que era e a hora de... Não, viu, Rita? É só a procedência. A hora de trocar a bobina
É quando quebra. Ou quando ela já tá muito lascadinha e começa a fazer... Como é aquele negócio, Cleide, que chama? Quando ela já fica desgastada e ela começa A trincar. a ficar ralada. Ficar com pontinha, com farpa. É, Porque isso, isso a aqui é bobina também tem tempo de vida, tá? Quando ela começa a ficar Uhum, muito gasta, tá na hora de trocar. sim. Isso aqui é quando quebra também. Será que isso faz a caixa deslocar? A Carolzinha tá me perguntando, da Lila Coriarte, que aliás, trabalho maravilhoso essa menina. Te amo, cara. É o seguinte, sim, isso pode fazer, mas o que normalmente faz a caixa de bobina deslocar, bom, pode ser também, viu? Por quê? Porque se ela tá com muita folga, a caixa de bobina vai ficar meio maluca fazendo esforço dobrado. Então pode sim comprometer. Mas o que é pior para deslocar a caixa de bobina é. Ai, gente, isso é um problema eterno, tá? Que eu falo, canso, falo. A minha não vai dar para ver muito bem, mas aqui, ó, temos o pingolim. Pingolim, Esticador. sempre que você acabar a costura, seu pingolim da máquina tem que estar, ó, para cima. A sua dá para ver melhor? Eu acho Isso que é um não. problema que o pessoal me manda mensagem. Ah, minha agulha, minha linha tá quebrando. Gente, por favor, acabou a costura. Levanta pingolim. Como que levanta? No volante. E o volante, ó, sempre virando para frente da máquina. Então, ó, ele tem que estar aqui em cima. E aí sim você vai tirar o seu trabalho da máquina. Levanta a calcadora, puxa para trás o trabalho e aí você retira. É nessa hora que muita gente quebra a máquina, gente. É nessa hora. Por quê? Porque deixou o pingolim lá embaixo. Aí a linha prende. Aí o que a pessoa faz? Arranca com tudo! E nessa sua caixa de bobina vai para onde? Eu não vou falar. Eu não A vou Rê tá falar. perguntando Porque eu se sou pode ser fina, usado não no vou falar. duplo. Eu queria falar um lugar não muito gentil. Fala, Cleidor. Não, que a Lê tá perguntando se pode ser usada agulha dupla. Pode? Pode, normalmente. A linha passa pelos mesmos pontos. E aí é só. Você vai passar duas linhas ao mesmo tempo em todas as passagens aqui de cima do cabeçote. A bobina é uma só, dá para usar numa boa. Maravilhosa. Pro brejo, Lili? É isso aí, eu ia mandar pro brejo. Não era bem o brejo, mas o brejo serve. Agulha dupla maravilhosa. Botão que sobe a Também agulha. Isso mesmo. ela tem os números também, igual a agulha comum. O botão da agulha da máquina, como essa, mas não é todas que tem, tá? Então, as que não tem, você vai ali no volante mesmo. Na nossa máquina que sobe o pingolim, ela fica no lugar ideal onde ela tem que ficar. Então, ele já faz isso automático. Eu tô falando isso porque é um problema muito grande para quem tem máquina sem ser eletrônica, que não tem esse botão. Gente, eu já vi o pessoal arrancar a caixa de bobina de um jeito que não tem mais conserto. Você tem que comprar outra caixa de bobina e nunca fica maravilhosa igual, tá? Eu já vi isso acontecer e não foi uma vez só. Então, cuidado na hora de remover seu trabalho da máquina. Mas nas nossas, o que acontece? A caixa de bobina, ela é frágil, tá? Então a gente tem que tomar cuidado mesmo. Não precisa rodar o volante. Leidoca. Eu até perdi até o rumo já. É que eu fiquei nervosa. Eu fico nervosa. Pois, amiga. Cleidoca estava falando das bobinas, né? Então, não compre bobina fajuta. A Brother, quem tem Brother aí, é a máquina mais chata com bobina. Ela não aceita qualquer uma, nem as originais da Janome, por exemplo. Nem a original. Ela não aceita. Ela só aceita a original da Brother. Eu dei sorte, porque essas aqui... Gente, gatos fazem isso, tá? Minha gata fica toda hora roubando minhas bobinas. Aí olha o que ela fez. Derrubou no chão e quebrou a bexiga aqui. Essa daqui funciona muito bem.
mas a gente tem que tomar muito cuidado com as generics que a gente compra. Eu só compro e vendo lá na lojinha da escola as que eu uso e testei, tá? Então, exceto as coloridas que são bacanas, que eu vendo, tá? Porque não é qualquer colorida também que funciona, eu só vendo original lá na escola. Exatamente. E também tem as bobinas de metal também, né? Sim. Ela serve para doméstica? Serve. Temos alta e temos baixa de metal também. É necessário? Não. Mas pode servir. Uhum. Pode usar também, não tem problema. Faz diferença? Não. Não muda nada em termos de ponto, mas pode ser usada e vai ser usada normalmente. É tipo. Essas minhas aqui são da industrial. Essas são industriais. Isso. A industrial tem outro tamanho, tá? Então vocês vão ficar atentos a isso também. Não serve na máquina doméstica. Carlos está falando que a facilita dele é o xodó dele. São os meus xodós também. Mas elas estão fora do catálogo, então isso foi uma pergunta, viu, Cleidoca? Que máquina que eu compro? Hoje você não vai encontrar no mercado as facilitas. As facilitas que eu falo são as do modelo 2968 e 2918. Essas vocês não vão achar no mercado tão facilmente, tá? Vocês vão achar só usadas por enquanto. Coisas que Singer faz, tá? Que, enfim... Singer, se você estiver aí, eu queria dizer na tua cara, você tirou a melhor máquina do seu catálogo, mesmo que seja temporariamente. E é isso. Na falta dela, a que eu indico, que é assim, aqui tem um preço bem legal, relativo, tá? Você tem máquinas bem baratas que não prestam. E a Janome 2008, tá? Então, a Janome 2008, ela tá hoje na faixa de R$900. É uma boa máquina, é forte, tá? Não supera a Facilita, que é o único modelo da Singer que eu gosto na vida, tá? Mas nenhuma da Singer. Singer, se você tiver aí, eu tô falando na sua cara. Faz melhor. Mas a Facilita... E patrocinar, a gente fala bem. É a maravilhosa. A Facilita 2968 ou 2918, que é a mesma máquina. Só muda aqui a base dela embaixo. Fala, bebê. Então, uma dica também quando for trocar algum acessório da máquina, sempre procurar os originais, né? Não colocar paralelo, né? Se for possível, porque a gente termina sempre trocando por outro, aí termina não tendo a mesma função que era antes, né? Ou às vezes o encaixe não é perfeito. Não é perfeito. E você compromete. Catinha e a Sheila perguntaram sobre overlock. Inclusive, a Sheila perguntou sobre a faquinha, troca da faquinha. A gente não tem como demonstrar, tá, pessoal? Estamos também em quarantine e não estamos com nossas máquinas overlock por aqui. Mas a gente pode dar algumas diquinhas em relação a isso. O que você acha? Você gosta da maquininha Singer? A qual? Da Ultralock, você tá falando? A Ultralock. A da Singer, né? Que a gente usa ela na escola também. Eu gosto muito dela. Ela tem uns pontos legais e atende muito bem, assim, na parte doméstica, né? Para fazer os trabalhos é um ponto maravilhoso. Olha, eu vou te falar. Oi, desculpa. Pode concluir. E a troca da faquinha foi bem demorada. Eu troquei esses tempos lá na escola mesmo. Porque como eu não uso com tanta frequência, aí terminou prolongando o tempo, a vida útil dela. Mas aí como a gente estava usando bastante, aí ela já começou a não querer cortar e eu mesma efetuei a troca porque eu sou curiosa. Curiosa e maravilhosa, tá? Agora ela é formada em costureira mecânica, tá, meu bem? É porque eu gosto dessa parte mecânica. Então eu sou bem curiosa nessa parte, faço alguns cursinhos na parte na internet, na Educar, que eu já fiz. Em outra parte. Então eu gosto dessa parte mecânica. Aí eu fiz até um cursinho. Cadê? Deixa eu mostrar meu A Cris está sempre modesta, ela é mais que curiosa, ela é maravilhosa, ela domina essa parte bem. E ela
A nossa mecânica maravilhosa. É, Mas eu ainda gosto. não sou técnica. Não sou técnica, né? Eu tô fazendo uma parte de manutenção Isso, aqui. costureira mecânica. É aquela pessoa que vai É. saber mexer, mas que certas questões ainda, né, precisa de um Se for, técnico. se for alguma coisa de motor, alguma coisa mais interna, eu ainda não consigo. Essa aqui eu fiz na Educar. Chique, chiquérrima. E, aliás, a Cleide É. também já fez o meu curso de malha e ela gostou. Depois vocês vão Gostei. me dizer, vocês vão fazer também. Daqui também, ó. Fina, chique. Ô, Cadê a auditor? Cleidoca, Camila Gonçalves. Ah. Cleidoca, o Carlos tá me falando um negócio aqui que eu quero morrer quando eu ouço. Que esses araminhos aqui em cima da máquina são enfeite. Gente, Hum. por que que eu vou criar uma máquina com um arame de enfeite? Só para ficar de enfeite. Gente, não faz sentido. Primeiro lugar, se ele falou isso, é triste, tá? Mas vocês podem olhar, né, na dúvida, olha lá no manual. Olha o manual que lá vai estar a função de cada item da máquina. Todos os itens têm função, nada é por acaso aqui na nossa máquina, tá? O mecânico, ele pode ter falado isso, mas não é uma coisa que se deve levar em consideração. Se existe é porque tem função. É, tem uns mecânicos que falam mesmo assim, não precisa passar aqui, passa pro outro lado. Mas por que que inventaram esse ferrinho aí? Às vezes, se você deixar de passar numa das passagens, depende da passagem, pode ser que não faz. O arame da agulha. Ali, realmente, é uma passagenzinha que o que ela vai fazer? Esse que fica em cima da agulha. A linha vai passar por ali e ela vai trepidar menos. Então, ela vai ficar mais protegida. Mas não significa que se eu não passar ali, vai estragar meu ponto. Então, algumas passagens, realmente, se eu não passar, tá tudo certo. Mas ela vai evitar que a minha linha se rompa ou que ela... Porque você pode ver, a linha ela dá uma afrouxada e uma esticada. Afrouxa e estica. Então, nesse momento, se ela tá frouxa, se ela tá solta, se ela não tem limite, ela vai ficar igual o filho mal criado no shopping. É verdade. Só para terminar a parte do overlock, a parte dessa faquinha que eu comprei foi R$ 85. Agora eu não sei quanto que o mecânico cobra para trocar. Então, quando chega na hora de trocar, já se prepara. Pelo menos essa da Ultralock, né? Não sei se as outras máquinas é o mesmo valor, se é o mesmo material. Isso. É que eu comprei a original mesmo da Ultralock. Eu não comprei a paralela. Eu acho que nem tem a paralela da Ultralock. Porque às vezes você compra a paralela, ela não se encaixa, né? Então, precisa tomar cuidado com isso. Ou se encaixa mais ou menos, aí fica esquisita, né? Para original. Aí eu comprei na loja mesmo a original, por isso que foi 80 e poucos reais. Agora Oi. Não, pode concluir. Ia te fazer uma E outra pergunta. a da industrial ela é um pouco mais barata. A parte das faquinhas, que eu acho que uma é 12 ou até 9, R$ 10, acho que é mais barato. Também não sei quanto que eles cobram para trocar, mas é super fácil de trocar. Legal, Pronto. legal. Leidoquinha, só uma coisa. Eu falei que a única máquina da Singer que é boa é a 2968 a 2918, quando eu estou me referindo a máquinas como essa, tá? Que fazem ponto reto. A Ultralock da Singer eu gosto muito, tá? E gosto também da Janome, maravilhosas, as duas são sensacionais, mandem brasa, podem comprar, acessem Lodinha e comprem a sua, porque vale muito, tá? Valem muito. Eu sempre digo, o único defeito delas é que elas não têm a joelheira pra gente igual as industriais. É o único defeito que elas têm. De resto, elas são incríveis. Toda hora tem que ficar indo lá, colocar a mão atrás. Essa parte é chata. Mas tudo bem. Fale mais, conte mais. O que mais? A Sheila perguntou a navalha e depois falou, tá, eu acho que ela entendeu, a Sheila. Isso, é a faquinha, a navalha, depende faquinha navalha. da região. De onde a gente tá, a gente fala nomes diferentes. Acho que depende do lugar, né? Isso.
Pode contando mais aí coisas, Cleide. Ai, gente, e a Ah, Janome tá perguntando. tem, além da overlock, a Janome, ela tem a galoneira. Ai, gente, a galoneira da Janominha também é amor. Vale a pena. A Cleide tem também. Tem que fazer um vídeo dela. É verdade. É, Inclusive, a Cleide é incrível. A Cleide precisa ser estudada. Ela prefere a espera teste nada. do que a industrial. E eu te entendo, amiga, é muito mais fácil. É verdade. O que eu ia dizer? É sobre algumas peças que a gente dá para trocar. A menina tava perguntando alguma coisa, mas já passou o nome dela, a E a Sheila. máquina Ah, galoneira, Ritinha, é essa que faz barra de camiseta. Pode olhar aí, se você tiver de camiseta, você vai ver que de um lado ela é diferente do outro. Ela é uma máquina específica para malharia. Quem trabalha malharia ah, precisa, sim, de uma galoneirinha. a Sheila está perguntando sobre o ponto, né, da overlock. Dá um pouco de trabalho para regular, porque dependendo do tecido que você vai fazer. Mas regulando certinho, ela trabalha muito bem. Acertar o ponto do overlock. Minha dica, um cone de cada cor, vai mexendo suas Isso. rosquinhas até que todas estejam bem bonitinhas, sem muita frouxa. Essa, a Ultralock, ela tem até uns números que a gente possivelmente pode usar, mas nunca é a atenção, a gente sempre vai mudando a parte das rosquinhas, né? Isso. Até conseguir um ponto bonito, mas o Minha ponto dela é amiga, muito é bom. um porre. A Sheila tá É, falando, é um porre. É um porre. verdade, não é fácil não. Eu não sei se a Regina tá por aqui, mas a gente andou sofrendo aí um pouquinho, regulando para a Liganete. O tecido, ó, from réu. Agora, deixa eu falar uma coisa que o Carlos perguntou. O custo de galoneira. Custo de galoneira, bom, já deu uma ideia de custo de máquina reta, né, da 2008, que é na faixa de 900 e pouco. Uma overlock, ela tá na faixa de 1.200, 1.300 a 1.400. E uma galoneira, assim, ela pode sair de 1.900 a 2.100. É cara, mas vale o investimento muito, tá? Ela é neném demais, a gente se gosta, né, Cleiton? Sim, sim, elas são maravilhosas. É. Eu tenho, como você falou, eu tenho as duas, né? Mas eu prefiro mais as domésticas, que é mais fácil de lidar. Mas aqui eu tenho também as industriais. É As verdade. industriais eu uso mais quando é alguma produção muito grande, mas eu prefiro mais as domésticas quando eu vou fazer uma coisa pouca, assim. E, gente, se vocês quiserem que a Cleide volte aqui para falar de máquinas industriais, manda mensagem pra gente, tá? Essa Manda que eu Janome, falo. sim, Carlos, as da Janome. Gente, eu tô vendo Sheila e Carlos falando. E a Rita? Cadê o resto do pessoal? Miriam, tô brinquei. Cadê tua voz? Só Vamos. tá escutando. Eu estou vendo aqui Vitória, Drica, mandando beijo. Isso. Melhor máquina para quem quer costurar roupa. Gente, então vamos lá. Leidoca, qual máquina Hum. você indica para alguém que quer comprar uma única máquina? Não vai ter nem overlock, nem galoneira. Qual que você indica? Porque assim, aí emenda uma outra pergunta. A pessoa perguntou: é Uhum. possível fazer uma roupa inteira com uma única máquina? Sim, Responde, Cleidinha. sim, consegue. Conte É, mais. é o que eu falo assim, quando é uma coisa mais doméstica, uma coisa para você, você consegue. Agora, se você for fazer na intenção de vender ou de fazer uma produção, aí tem que ser as industriais. Mas você consegue sim fazer todo acabamento com a máquina doméstica. É só ter os pontos certos, às vezes um calcador certo também fica bonito. E vai ter o workshop aí de calcadores, né? E você Ai, também você nossa, consegue. gente. Essa semana a minha vida com as máscaras dá uma. Eu Hum, consegui já me organizar aqui. Então a gente já vai começar a gravar este curso também. Os outros já estão encaminhados. Agora eu vou fazer uma pausa dramática para matar vocês. Ó. Olha a quantidade de doce Ah, que vai não! ter deste pão de mel de Priscila Pão de Mel. Eu vou Exclusividade sair, depois eu madeireira vou. aqui em São Paulo, tá, gente? Então, quem não é meu aluno do curso presencial não terá acesso
Ah, esta. A, Ma- a Maria tá mandando eu voltar, hein? Olha que eu volto. Não, mas pode. Eu vou levar para Santos também para o Ema. É só mandar mensagem aí. Quero pão de mel da Priscila Pão de Mel. É maravilhoso. Lá no ateliê aqui da Augusta, a gente tem um bistrozinho onde a gente tem o chás da Tea Shop. Uhum. Tea Shop é uma marca espanhola. E a gente tem também esta delícia. Vai falando aí, Cleiton, que eu vou dar uma mordida no meu pão de mel. Então, como você tinha me perguntado, qual a máquina doméstica que eu indico? Como eu conheço essa minha aqui, mas eu já tenho ela há 5 anos, né? Ela nunca me deu problema. É uma das máquinas que eu indico também, mas já tem um modelo mais novo, ela já tá mais moderna, né? Já tem umas modernidades nessa que essa aqui não tem. Essa aqui tem poucos pontos, né, de Essa é a decorativo. 4411. Esse Isso. mesmo tipo de cabeçote. Tem a 4423 e a 4432. Ou seja, esse finalzinho é a quantidade de pontos que elas têm. Então, A minha essa tem tem um 11 pouquinho. pontos, a outra tem 23 pontos e a outra tem 32 pontos possíveis. Então, essa foi a minha primeira máquina que eu comprei, né? Desde quando eu comecei a costurar e ela tá aí e nunca me deu problema. Quem quiser saber mais da trajetória da Cleide, manda mensagem. Quero conhecer melhor a Cleide. Ai, meu Deus, eu vou virar blogueirinha. Então, e também a que eu indico é a que a gente trabalha lá, né? No ateliê que a gente dá aula, que é esses números aí que eu não decoro nunca, mas é aquela. 18, 29, 68. Ou seja, Isso. o finalzinho é sempre a quantidade de pontos. 18 é a quantidade de pontos que ela faz. Mas agora, como ela tá fora de linha, né? Não estão produzindo mais, aí você tá indicando outra também, que eu já conheci ela de perto, acho que uma aluna tem uma dela, eu já vi. Sou curiosa também em conhecer vários tipos de máquinas, até para isso, né? É. Porque muda poucas coisas de uma máquina para outra, mas é sempre bom conhecer. Essa Janome que você fala também é maravilhosa. Olha essa Que foi? Natália maravilhosa, minha aquariana favorita. Na promoção da lojinha vai ter kit com pão de mel. Isso depende de Priscila Pão de Mel. Eu espero que ela esteja aqui na live para fazer esse kit. Olha, ó, dupla sertaneja aí, ó, Cleide e Camila. Ah, toca aí. Toca aí, colega. A gente faz então depois um vídeo nos apresentando melhor. Cleidoca, então, Sim, ó, sim, a Cleidoca acabou de falar uma coisa bacana. É legal você conhecer máquinas diferentes, né? E sim, ver sim. as diferenças entre elas. Cleidoca, você acredita que já vamos acabar de novo? Não! Já Já? temos 2 minutos, Cleidoca. Suas considerações finais, minha amiga. Eu quero agradecer a todos vocês por estar presente, a ler, algumas pessoas que eu conheço, outras pessoas eu ainda não conheço, mas vou conhecer, com certeza, né? E Vamos se vocês prestigiar quiserem que eu a Lê. volte... Desculpa, Você... desculpa. Foi uma Meu, interrupção. Ale, eu quero! Tô Vamos viciada ver. nesse bolo. E vai ser um prazer voltar para falar sobre máquinas, que eu gosto muito, sobre manutenção. Estou fazendo vários cursos aí para estar sempre passando o melhor para vocês, tá? E é isso. Obrigada a todos. A minha cunhada que está aí mandando beijos, Sheila, a Lê, a maioria aí que eu conheço, tá bom? Vocês querem que a gente volte semana que vem para mais perguntas e respostas? Conta para nós agora. Vocês têm 30 segundos para falar. Queremos ou não queremos? Conta Aí aí. todo mundo coloca, quero, quero, quero. Tomara. A gente Fala que volta. quer. Olha só. Olha, a Drica quer. A Raquel quer. O José Sheila, também, nosso câmera. A Sheila cameraman, também. E o Cleide, estou vendo que a gente vai ficar fixa aqui toda quinta. E eu quero gosto. Ó, vida. a Carol quer, a Maria Cândida quer. A Ai, que Cris, bom, ai, gente. Cris, sua linda. A Sueli. Sucesso. Olha a Lisa aí. Ah, então, gente, Ih, quinta que vem quem é é o nós. Eba! Cá Obrigada. estamos para falar mais. Gente, 13 segundinhos. Eu queria mandar um beijo para minha mãe, para o meu pai, para vocês e para Cleide, que agora tem um quadro fixo aqui.